Oi, gente, hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre esse livro de contos do Rubem Fonseca que eu comprei na feira do livro da minha cidade aqui. E o nome é Secreções, Excreções e Desatinos. Então, tipo, o título chamou atenção a parte de trás eu li, eu vou ler para vocês o que fala atrás, só para dar o tom do livro. Por que Deus, o Criador de tudo que existe no universo, ao dar existência ao ser humano, ao tirá-lo do nada, destinou a defecar? Teria Deus, ao atribuir-nos essa irrevogável função de transformar em merda tudo que comemos, revelando sua incapacidade de criar um ser perfeito? Então, tipo, achei interessante, só que daí, assim, o título já fala, e aqui já fala também, tipo assim, o livro fala, assim, sobre o ser humano, sobre excreções, secreções. Então tem alguns contos que são nojentos. Tipo o primeiro. Esse primeiro, Cropomancia, é difícil de ler, já vou falar. Porque é um cara que. Mas ele escreve assim, tem uns muito bons também, né? Apesar de ele tem assim, fala sobre secreções humanas, porque ele falou numa entrevista porque que ele quis escrever sobre isso, porque a gente é humano por debaixo das nossas roupas, de quem a gente é, de trabalho, tudo, né? Debaixo de ternos e roupas chiques, nós somos humanos e fazemos tudo que tá aqui nesse livro. Daí, mas esse cropomancia é bem nojento, é o primeiro conto do livro e é difícil de ler porque é um cara que ele gosta de ver o futuro analisando as fezes dele. Então, tipo, esse aí eu não gostei, né? Não gostei de ler. Mas, assim, os outros são bem humanos, dá pra ler tranquilo. Tipo, Deus que fala, assim, de... Por exemplo, tem uma que eu falo da mulher, da menstruação, que a mulher tinha problemas menstruais. Então, são coisas que tu pode se relacionar, a maioria dos contos, né? Então, e como ele fala, são coisas humanas. O conto que eu resolvi falar é a como é que é o nome aqui? A natureza em oposição à graça, que eu sempre, quando eu falo de um conto, eu conto um conto. Então eu sabia que eu ia ter uns contos assim meio chocantes, porque eu já li Feliz Ano Novo, que é outro livro de contos do Rubem Fonseca, e tinha uns contos assim que tipo, até o próprio conto que dá título ao livro Feliz Ano Novo, né? Tu não fica feliz com o que acontece no final, com o desfecho. Então eu sabia que ia acontecer umas coisas assim que tu fica, nossa, tipo, tem um conto aqui que o cara assim tá esperando uma entrega. E quando chega o cara para entregar a entrega, ele mata uma pessoa que tá no parque, assim, aleatoriamente, dá um tiro na cabeça. Então, são coisas assim que tu já espera da escrita dos contos do Rubem Fonseca, esse choque. Então, esse conto que eu escolhi é de um homem que ele é bastante inseguro pelo porte físico dele, ele se acha muito magro. E ele é mais inseguro porque tem um homem no prédio onde a namorada dele mora, a Alessandra, que fica flertando com ela e ele é o oposto dele, ele é musculoso, forte, né? E ela fala pra ele não ligar, porque ele provavelmente deve ser um burro. Daí, só que ele, assim, tipo, fica com inveja porque um dia ele vai flertar na piscina com ela, na frente dele, né? Todo mundo vê. E daí ele fica assim mais inseguro ainda também porque os pais da Alessandra não gostam muito dele, não veem ele muito com bons olhos. Então, quando vai esse homem flertar com a namorada dele, ele não fala nada. E daí um senhor idoso que estava olhando chama ele para conversar com ele depois. Vamos lá no meu apartamento que eu quero te falar umas coisas. Daí ele vai no apartamento dele e ele fala, eu vi o que aconteceu na piscina, a humilhação que tu passou, né, com o cara flertando com a tua namorada e tu não fez nada. Então eu acho que eu vou te dar umas dicas, assim, tipo, pra te ficar mais forte, mais corajoso, né, que esse homem. Ele falou assim que ele tinha que, e como ele sabia, esse senhor inexplicavelmente sabia que ele é vegetariano. Então falou assim que na verdade o que faltava para ele era carne. Ele falou, então eu posso comer uns bifes, alguma coisa dele. Ele falou, não, tem que comer carne com sangue, porque isso que vai te dar força. E ele, assim, tipo, ouvia o que esse senhor, que ele nem sabia que era, que estava se metendo na vida dele, falava e
ele pegou e ouviu que o senhor falou para ele tomar sangue e ele encomendou sangue de boi no açougue. O açougueiro achou estranho, demorou semanas para chegar. E quando veio, ele tomou esse sangue, é nojento, e tipo, ele vomitou, passou mal, claro, né? E daí o velho falou, né, que ele tinha que continuar tomando o sangue, né? Que isso ia fortalecer ele, né? Então, assim, ele fica ouvindo esse senhor, ele não sabe, daí ele vai voltar para falar com esse senhor, coisa, e ele não encontra a casa dele, sabe? Então, tipo, ele fica esperando, né, o que fazer e esse senhor aparece de novo. Aqui fala o velho, aparecia do nada, ele devia ter desconfiado de alguma coisa estranha, né? Porque daí o velho apareceu e falou para ele que só comer sangue de animais assim não ia adiantar, que ele teria que matar o inimigo dele, o rival dele. E ele assim é um pouco passivo porque ele aceita as coisas dessa pessoa que aceita as dicas dessa pessoa que ele nem conhece, que ele não consegue encontrar onde ele mora quando ele procura. Daí ele convidou esse rival dele que daí depois para uma pescaria. E essa namorada dele um dia contou pra ele que ela estava interessada, né, nesse rival dele, e ele nela, eles iam namorar, só que ele queria falar primeiro, ela queria falar primeiro pra ele, né. Ele ficou muito desmoralizado, ele correu procurar o velho e quando ele encontrou o velho falou que ele teria que matar o rival e beber o sangue. E ele, assim, pra ele ficar mais forte e também não perder a namorada. De onde ele convidou esse rival para uma pescaria e ele não desconfiou, foram. E lá ele pegou e bateu com uma pedra na cabeça dele e começou a sugar o sangue dele, né? Tipo um vampiro. E depois jogou o corpo de espinhadeira abaixo e falou para os outros que ele caiu, que foi um acidente de pescaria, né? Todo mundo acreditou, a ex-namorada dele acreditou também, mas ele perdeu o interesse pela Alessandra, né? Então, tipo, tudo aquele sacrifício, tudo aquelas coisas horríveis que ele estava fazendo era para voltar com ela, mas ele acabou perdendo o interesse, né? Então ele foi procurar esse velho no apartamento, só que ele não encontrava apartamento, não encontrava. Daí ele perguntou, né, no prédio, né, ou vocês tinham visto ele, né, um velho, um senhor, assim, tipo, e as pessoas diziam que não tinha ninguém assim lá, e ele começou a ficar confuso, né? Então parece até uma coisa sobrenatural essa história, né? Porque ele não encontrava, nunca sabia onde era a casa dele, desse senhor, e o velho sumiu do nada depois que ele, tipo, deu essas dicas horrendas, né? Então, é um conto que eu resolvi contar. Então, tipo, tem outros contos bons, assim, não se deixe não ler por causa do título. Talvez o primeiro conto, Corpomancia, que esse sim, né? Mas fica a dica. Gente, eu não tô com o livro que eu tô lendo aqui, mas é Salvar o Fogo, do Itamar Vieira Júnior, que é o novo livro dele. Então, se inscreva, dá um like, tchau.